Bem-vindos à Sobrevivência e Terapia. E hoje é dia de mostrar para vocês como eu faço doce de figo. Vou fazer o figo em calda, modo bem tradicional, e vou cristalizar alguns também para vocês verem. Vou passar duas maneiras de tirar a pele e vocês procuram fazer pela mais fácil. Então a primeira coisa que eu tenho que ter: luvas, pessoal. Pode ser dessas descartáveis, pode ser aquela amarela que a gente usa normalmente para limpeza, desde que seja nova, porque a gente está trabalhando com alimento. Então vamos escolher os figos que sejam bem formados, mas que estejam verde. Eu não posso trabalhar com o figo quando ele começa a ficar mole, tá? Então, como vocês podem ver, aqui já está secando a pontinha, porque ele não foi colhido hoje. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu já lavei esses, deixei na água. Primeira coisa, eu vou cortar essa ponta que tá seca fora. E aqui ele começa a sair o leite que normalmente tem no figo. Eu preciso que saia todo esse leite, tá? Então, a primeira forma de limpar e tirar a pele, eu acho mais trabalhoso, mas mesmo assim eu vou considerar e mostrar para vocês. Uma esponja nova, sempre nova, tá? Não pode ser utilizada. E eu vou pegar um a um e vou passar essa esponja, ó. É mais demorado, mas eu tenho que mostrar para vocês, ó. Então, conforme eu vou passando a esponja, vai saindo toda a casquinha, ó. Fica bem lisinho, tá? Mas eu acho meio demorada essa maneira, então eu vou fazer de uma maneira mais fácil, tá? Existem muitas outras. Você pode colocar ele num saco plástico com açúcar e movimentar o saco, só que aí você vai estar desperdiçando açúcar. Então, vamos fazer um método que não precisamos colocar nada fora. Mas dessa maneira é bem funcional, ó. É só ir raspando com o verde da esponja que dá pra ver aqui, ó. As casquinhas ficam aqui, tá? Cortei a ponta, faço uma cruz bem pequenininha aqui, ó, um xizinho, uma cruzinha, enfim. Vai ajudar a sair esse líquido branco também. Retiro daqui e coloco aqui na água. Eu vou ter que deixar pelo menos umas 12 horas na água. O normal é deixar de um dia para o outro e a cada 4, 5 horas a gente vai trocar essa água para retirar todo esse líquido branco. Como podem ver, olha como que fica a minha luva, ó. Ela já tá pegajosa. Por isso que usam luva, pessoal. Eu normalmente não utilizo luvas, mas nesse caso é necessário. Como eu vou fazer de outra maneira, eu não vou passar a esponja. Só passei nesse aqui para vocês verem, tá? Então, eu vou retirar aqui, ó, a pontinha, fazer um cortezinho e colocar na água, tá? E eu já volto para dar a próxima dica para vocês. E olhem só, pessoal, para vocês verem. Olha como a água ficou branca aqui onde eles estavam. A água estava limpa, porque eu tinha lavado eles. E aqui também já saiu bastante quantidade do líquido deles. Então, já vou lavar eles novamente e deixar na água limpa. Daqui umas 3, 4 horas, eu troco essa água e vou fazendo isso até amanhã. Quanto mais a gente trocar a água, menos ele vai ficar amargo. Ele vai ficar um doce mais puro, sem aquele, às vezes pegamos com aquele sabor forte e amargo, é porque não foi retirado todo esse leite, esse líquido branco do figo. Então, vou deixar e assim que eu retornar amanhã com o próximo passo, mostrando como retirar a casca de uma maneira bem simples e bem fácil de fazer. Passaram-se 24 horas, foi feita a troca da água, eu acho que umas 5 vezes, tá? Então, aqui estamos. Coloquei esses pratos em cima, ó, só para que eles fiquem todos embaixo da água, porque a tendência é subir. Então, como vocês podem ver, a água está quase limpa. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou dar a primeira ferventada. Tenho aqui uma panela com uns 3 litros mais ou menos de água, mas isso não importa, eu tenho que deixar os figos cobertos de água. Aí depende muito da quantidade de figo que você estiver trabalhando. E agora uma dica bem importante, pessoal. Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês como que é o passo a passo. Tanto que eu já mostrei 3 maneiras diferentes de você retirar a casca. Se você quiser uma coloração no seu figo
bem verdinha, tem que ser feito num tacho de cobre, tá? Infelizmente, desta vez eu não vou poder dizer utilize o que você tem na sua casa. Eu vou fazer na minha panela de alumínio porque eu não tenho um tacho de cobre. Mas você que tem, não deixe de utilizar, porque na panela ele vai escurecer. É só o contato com o cobre que vai deixar a fruta bem verde, tá? Então não esqueçam, se fizer numa panela, você pode fazer a melhor maneira possível. Vou tentar fazer da melhor forma para mostrar para vocês cada detalhe, mas o meu vai ficar escuro, porque ele não tem o contato com o cobre. Mas infelizmente eu não tenho e eu vou mostrar como eu faço, tá bom? Então agora eu vou retirar eles aqui da água, que já está praticamente limpa. Vou colocar na água fria, tá? Detalhe, essa primeira água é água fria. Vou levar para o fogão. Começou a ferver, eu desligo e vou trocar a água. Ou melhor, a segunda fervida eu coloco eles na água fervendo daí. Então tem essa diferença. A primeira é para tirar ainda se tem algum resíduo daquele líquido branco. A segunda já é para cozinhar o figo. Então a primeira eu vou levar no fogão, começou a ferver, vou escorrer eles, vou colocar novamente a água limpa da torneira e quando começar a ferver eu coloco eles na água fervendo. Deixo cozinhando por 10 minutos e aí eu mostro o próximo passo. Então agora é fogo e já já eu volto para mostrar quando ele começa a ferver. Que ele vai mudar a coloração, pessoal. Ele vai ficar quase que marrom, para vocês entenderem. Se for no cobre, ele muda a coloração, mas depois cozinhando ele recupera esse verde. No alumínio, infelizmente, eu não tenho como fazer isso. E olha só, pessoal, começou a ferver e conforme eu falei, ó, começa a trocar a coloração. Então, agora eu vou desligar, trocar essa água, deixar, retirar, e aí já mostro para vocês o próximo passo na bancada. E olha só, pessoal, escorri a água, tá? Aqui eu não preciso mais pegar luva, porque o que tinha daquele líquido branco já saiu, tá? Podem ver que já mudou a cor. E agora eu coloquei mais 3, 4 litros de água fria no fogão, que vai aquecer. Quando a água ferver, eu coloco novamente os figos lá. Conto 10 minutos e aí eu desligo e daí vem o próximo passo que eu considero o mais importante para ensinar como retirar a pele, porque a gente não tirou a casquinha ainda. Então, a água começou a ferver, a gente vai colocar os figos, cuidam para não se queimar, e vou deixar aqui por 10 minutos, é o suficiente para cozinhar ele. Se você quiser apurar esse processo, você que faz pouquinho, que faz só para casa, você pode cozinhar na panela de pressão. Começa a ferver, conta 2 minutos, quando começa o barulhinho da pressão, 2 minutos, desliga e deixa esfriar dentro da panela fechada. A partir daí, o processo é o mesmo que eu vou mostrar para vocês daqui 10 minutos. É só uma dica para ganhar tempo. Ferveu os 10 minutos, aí vocês façam o teste com uma faquinha, dá uma leve furada, ó, ele tá macio, tá pronto. Vou retirar da água, não precisa fazer o branqueamento, só retira e deixa esfriar por conta própria. Não passa na água fria nada, eu deixo ele esfriar naturalmente. E olha só, pessoal, 2 dicas que eu acho que ficou pendente. A primeira, vão me questionar por que a primeira vez que eu fervi, eu coloquei na água fria e a segunda vez na água fervendo. Porque a primeira vez eu precisava que ele liberasse o que ele tinha ainda aquele líquido branco, aquele leite branco. Por isso, na água fria. Quando a gente cozinha algo na água fria, o produto libera para água, tá? Quando eu coloco algo na água fervendo, ele vai ficar no produto, tudo o que tem no produto, certo? E a segunda dica. Retira da água, conforme eu fiz, e podem ver que tá saindo fumaça.
Não passam na água fria, não colocam na água gelada, porque senão ele vai ganhar um choque térmico e ele pode ficar duro depois, tá? Então, deixam assim até esfriar. Quando ele esfriar, eu volto para o próximo passo, que agora a gente vai fazer porções, colocar congelar, vai ficar 24 horas congelando, e aí depois, amanhã, daqui 24 horas, eu volto para mostrar como retirar a casquinha, pessoal, que é a parte mais importante, certo? Até daqui a pouco para embalar esses figos. Esfriou, como podem ver, ele fica um pouco murcho, tá? Mas amanhã, quando a gente descascar e colocar na calda, porque ele ainda tem que ferver na calda, tá bom? Ele volta ao normal. Então, agora vamos fazer pequenas porções. Eu poderia colocar no freezer assim mesmo, ou tudo num saco só. Mas para retirar a casquinha, eu vou ter que ir pegando de pequenas porções. Ele não pode chegar a descongelar. Então, vou colocar aqui, ó, uns 10, 12 em cada saquinho. Vou amarrar e aí ele vai para o freezer. Até amanhã. Amanhã a gente volta para retirar a casca que vai ter aqui no figuinho e vai ficar muito bom, pessoal. 20 horas no freezer e os nossos figos estão assim, ó, totalmente congelados. Então, agora a ideia que eu dou para vocês, já comecei a limpar a casca deles, mas vou mostrar como eu fiz. Sempre tiram só um pacotinho, o resto deixa no freezer, porque a gente tem que trabalhar com ele bem congelado. Vamos lá para a torneira para mostrar como eu faço para retirar a casca. Com um pouquinho da água aberta, ó, eu só esfrego ele fugiu da minha mão e a casca sai totalmente. Olha que fácil. Tem uns que é mais difícil, pessoal, nem todos são fáceis assim, ó. Vou pegar mais um para vocês verem. Tem uns que eles ficaram meio murcho quando congelou, e aí ele fica um pouco mais difícil que eu tenho que ajudar com uma faquinha. Mas na maioria das vezes é só esfregar assim, ó, embaixo da água. E é bem rapidinho, ó. Sai a casca inteirinha, olha só. É fácil, fácil. E olha só, bem rapidinho, pessoal. É bem mais fácil fazer assim do que com a esponja. E outra, com a esponja, você não vai ter esse efeito, tá? Quando às vezes a gente compra ou come aqueles figos que fica fica áspero na boca, vamos dizer assim, é porque não foi feito esse trabalho aqui, tá? Então, vou fazer esse resto aqui que falta e já já eu volto para mostrar para vocês a calda e como eu vou finalizar. Vou tentar mostrar 3 maneiras para vocês. Então, olha só, limpei eles e reforçando, pessoal. Se você não tem problema em comer com a casquinha, com a pelezinha, não precisa fazer todo esse processo. Os que a gente compra não é retirado a pele dessa maneira, para vocês entenderem, tá? Outro detalhe, voltando e reforçando, a questão do tacho. Na panela, ele vai escurecer. No tacho, ele vai ficar mais verdinho. Então, você que faz para vender, não faça na panela, porque não vai ficar uma apresentação legal. Invista num tacho, compre um tacho de cobre, que com certeza os seus clientes vão preferir a aparência também. Eu estou passando as dicas para você poder fazer na sua casa, mas tento passar o certo também. Tenho aqui 2 quilos de figos, já limpo, 2 quilos, 1 quilo de açúcar e 4 cravos da Índia, 150 ml de água. Lembrando que os figos já estão cozidos, tá? Então, agora eu vou colocar, não vou colocar todo o açúcar, porque como eu vou fazer uma parte cristalizada, eu vou utilizar uma parte desse açúcar, tá? Então, mais ou menos umas 800 gramas de açúcar. Estou utilizando açúcar cristal, pode ser qualquer açúcar. A água, não mexo, tá, pessoal? Não precisa mexer, principalmente depois que leva pro fogo, tá? E os 4 cravinhos. No fogão, a gente só mexe a panela dessa maneira, tá? Quando começar a ferver, o açúcar vai desmanchar, eu vou colocar em seguida o figo, que ainda está congelado dentro, ele vai soltar água também. Então, vamos lá pro fogão e já já mostro o próximo passo.
Começou a ferver bem, ó, já tá fazendo uma calda. Vamos colocar aqui os nossos figos, ó. Como eu falei, eles estão congelados ainda, então vai ser mais líquido nessa calda. Na sequência, conforme vai ficando pronto, eu vou mostrando para vocês. Então, pessoal, olha só, começou a ferver agora. Ele já tá soltando água, o açúcar que desmanchou também fez água. Por isso que eu coloquei só 150 ml de água, tá? Quanto ao açúcar, aí é da sua preferência. Eu não vou fazer ele muito doce. Então, eu coloquei só em torno de 800 gramas de açúcar. Mas tem quem usa quilo por quilo. 1 quilo de figo para 1 quilo de açúcar. Eu estou utilizando 1 por meio e ainda deixei um pouco para trás para finalização do cristalizado. Mas provam, dá para ir provando, dá para ir testando. Nesse ponto a gente já pode mexer, porque agora já tem mais líquido do que açúcar. Se você mexer quando tem mais açúcar do que líquido, que era o caso de anterior, aí ele cristaliza, tá? Então aqui em torno de uns 10 minutinhos ele vai estar pronto. E aí eu vou mostrar para vocês. Mas olha que lindo que tá ficando. E reforço, você que faz para vender, se fizer numa panela de um tacho de cobre, fica melhor ainda a aparência, não o sabor. O sabor não interfere, mas a apresentação vai ficar mais verdinho do que tá aqui. E olha só, pessoal, deixei 8 minutos depois que começou a ferver totalmente. Mas aí varia muito de fogão para fogão, tá? Vão provando, provam se tá bom de açúcar. Como vocês viram, eu tinha 1 quilo, deixei isso aqui para trás, tá? E pro meu gosto tá bom, mas quem gosta de mais doce, vai provando. Agora eu vou dar as dicas. Aqui ele está em calda, tá? Para você que quer fazer compota e guardar de um ano para o outro, fazendo o processo certo, você consegue guardar até 2 anos. Eu já fiz frutas, compotas que durou 2 anos e estava muito boa quando foi aberto. Um vidro devidamente esterilizado, fervam ele na água antes de utilizar, e aí a gente vai colocar a fruta dentro, ainda quente, tá, pessoal? Aqui eu vou só fazer uma demonstração para vocês verem como que tem que ser feito. Então, o vidro eu fervo, a tampa, de preferência, a tampa nova. Se a tampa for boa, você pode até usar a tampa utilizada já, reutilizar. Mas aí passa um álcool nela, eu não sugiro que a pessoa ferva a tampa, porque ela tem uma borrachinha dentro. E se você ferver, aquela borrachinha vai perdendo o seu valor de fechar novamente, e aí vai ficar mais difícil para manter. Então, encham bem o vidro, cubram com a calda, tá? Se quiser fazer mais calda, se você fizer tudo em compota, por exemplo, você vai ter que ter mais líquido, tá? A ideia aqui não era fazer compota. Até que no começo do vídeo eu falei 2 receitas. Mas como tem sempre gente que questiona, eu vou mostrar para vocês como fazer a compota também. Então, enche bem o vidro, cubra com a calda e lá no fogão coloco água em uma panela. Tem que cuidar porque tá bem quente, tá, pessoal? Eu vou colocar, então, mais calda até encher bem. Não consegui segurar na mão, esqueci de pegar uma toalhinha. E aqui, ó, encho bem, ainda bem quente, eu vou fechar. Esterilizo sempre a tampa com álcool e fecho bem, ó. A gente tem que escutar aquele barulhinho, ó. Fechou bem, coloco numa panela com uma toalha, um paninho de prato embaixo para não trepidar. Normalmente, a gente vai colocar mais que um vidro. Aqui eu tô só mostrando para vocês, mas vai fazer 10, 20 vidros. Então, coloca na panela, coloco até aqui assim de água, não precisa mais que isso. Eu não encho até em cima. Começa a ferver a água, eu conto 10 minutos. Retiro da água, viro o vidro para baixo e deixo até esfriar. Esfriou, guardo em uma prateleira por até 2 anos. E tá pronta a nossa compota. Então aqui, ó, pessoal, até a metade do vidro de água, não precisa encher até cobrir a tampa, porque ele vai ferver de baixo para cima. Um pano de prato embaixo para não trepidar. Começa a ferver a água, eu conto 10 minutos e retiro.
E olha que lindo os nossos figos em calda, pessoal. Olha isso, maravilhosos, né? Então, você que ficou com dúvida de como fazer a compota, de fazer a esterilização, de fazer todo o processo lá do fogão, nós temos o vídeo mostrando tudo passo a passo na compota de pêssego, pessoal. Todo o processo, desde a higienização do vidro, a pasteurização, que é o processo de ferver no vidro, tudo certinho, passo a passo. Dá uma procuradinha lá que vocês vão tirar todas as dúvidas. Não vou estender muito, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então, retirei aqui a calda, o figo em calda. E agora, deixei uns aqui na mesma panela, que eu vou acrescentar esse açúcar. E vou levar para o fogão novamente para cristalizar. Aqui tem duas maneiras de fazer. Eu posso retirar esses figos e colocar no sol para secar. E depois passar no açúcar. Ou então, para uma finalização mais imediata, na panela, com uma colher de pau, eu vou mexer até que esse açúcar cristaliza no figo. Ele vai secar e já já eu mostro para vocês. E aqui, ó, pessoal, então é só ir mexendo delicadamente, porque o figo tá cozido. Se eu mexer bruscamente, vai arrebentar todos. Até que seca esse açúcar, ó. O açúcar já tá pegando nele. Então, é só ir mexendo bem delicadamente com uma colher de pau. E aí, daqui a pouquinho, vamos lá para a bancada novamente. E olha só então, pessoal, fazendo na panela, que nem eu fiz a cristalização, a gente pula aquela etapa de deixar um dia inteiro no sol, tá? E agora ele vai secar novamente. Então, agora eu faço a finalização, tô passando aqui no açúcar refinado, tá? E aí, a gente coloca sobre uma grade que ele vai continuar e finalizar de secar por dentro, tá? Então, eu só pulei aquela parte de ir pro sol, certo? Então, aqui estão as 3 versões que eu queria apresentar para vocês. Ferveu por 10 minutos, retirei da panela, cuidam para não se queimar, deixam com a tampa virada para baixo para ela formar bem o vácuo. Esfriou, guarda numa prateleira, numa área de serviço, aonde você costuma guardar, por até 2 anos, se fizer o processo certinho. Mais uma vez, dúvidas? Tem o passo a passo bem mais detalhado no vídeo de compota de pêssego, tá bom? Aqui o nosso figo em calda, pessoal, olha que lindo que ele ficou. Conforme eu falei, olha isso. Se for no tacho, ele fica mais verdinho, tá? E aqui temos o figo cristalizado. Então, agora, ou você leva pro sol para ganhar mais tempo, conforme o sol, em 2, 3 horas ele vai estar seco, ou então dá para deixar na sombra também. Só que daí demora um pouquinho mais para ele secar. Mas ele já tá bem sequinho, ó, ele secou bem o líquido dentro enquanto tava na panela. Agora é só a finalização. E aqui eu vou cortar para mostrar para vocês. Para mim faltou um pouco de calda aqui, porque eu não tinha ideia de fazer a compota, tá, pessoal? Antes que me digam que é pouca calda, é porque para compota eu preciso fazer mais calda. Como eu tenho que cobrir o figo, digo, na calda para poder ferver, então eu tenho que colocar mais calda. Mas tá bonito assim, e é a maneira que eu gostaria de passar para vocês com as minhas dicas. Espero ter ajudado. Várias pessoas me questionaram como fazer o figo em calda, o figo verde, e aqui está. Simples, fácil, é um pouco delicado sim, dá trabalho, mas vale a pena. Então era isso, pessoal. Espero ter ajudado alguém. Ficam todos com Deus e até as próximas dicas com as próximas receitas.